Deus colocou um texto no meu coração e eu quero compartilhar com os irmãos, no tempo que me foi concedido, uma reflexão sobre unidade na igreja, com base em João, capítulo 15, sentados mesmo como estamos. Vamos ler os versículos 13, 14 e 15 do evangelho escrito pelo evangelista João. Diz assim a palavra de Deus: não há amor maior do que este, dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamarei servos, pois o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas chamo-vos amigos, porque tudo o que ouvi do meu Pai vos tenho feito conhecer. Amém e amém. Queridos irmãos, quando o pastor Josias estendeu o convite para que eu pudesse compartilhar uma reflexão da palavra de Deus nesse culto, ele dividiu comigo que o propósito desse trabalho é integrar, é fortalecer os laços de fraternidade entre os adolescentes e os jovens. E ele disse: pastor, esse culto é o culto da unidade. E eu quero hoje me ater nesta temática, falar um pouco sobre unidade na igreja. E eu quero começar explicando o termo bíblico utilizado no Antigo Testamento para a unidade. O texto que aparece no Antigo Testamento para se referir à unidade é uma palavrinha hebraica chamada echad, ou alguns pronunciam eshad. E esta palavra, esse termo echad ou eshad, ele é um termo recorrente no Antigo Testamento. Para os irmãos terem ideia, ele aparece cerca de 971 vezes. É um termo que tem uma significação quanto à unidade muito propícia. Ele significa o número 1. Eshad é o número 1. Eshad também é o singular e também é aquilo que é único. Eshad também significa unidade, harmonia, união. Eu encontrei também que eshad em alguns textos do Antigo Testamento significa exclusivo, sem igual, ímpar. Esse termo eshad, que fala da unidade, que fala da unicidade, que fala da comunhão, que fala da koinonia, que fala da agremiação, esse texto aparece esse termo aparece em textos muito emblemáticos do Velho Testamento. Esse texto aparece, por exemplo, em Gênesis 2:24, quando depois de criar o primeiro casal, Deus celebrou o primeiro casamento e Deus disse: os dois se tornarão uma só carne. Essa expressão uma é a expressão eshad, é uma união perfeita, é uma unidade, é uma harmonia, é de fato e de verdade um encontro de vontades e de intenções. Essa expressão eshad também vai aparecer, por exemplo, em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, quando está ali o maior texto do Antigo Testamento, que na verdade é uma profissão de fé judaica, é uma confissão de fé dos judeus. Digo a Israel: o Senhor nosso Deus
é o único Deus. Diga, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. E a palavra que aparece lá para único é a palavra Echad. Outra coisa, esta palavra vai aparecer também em Isaías 44:6, quando Deus vai falar como defendendo a unidade presente em sua natureza, quando as três pessoas convivem de forma harmônica, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E em Isaías 44:6 diz: eu sou o primeiro e eu sou o último, e não há outro além de mim. Eu sou incomparável, eu sou Echad, eu sou único. É interessante que quando nós paramos para pensar um pouco o que significa esse termo no Antigo Testamento, nós chegamos a algumas conclusões. A primeira delas é que esse termo refere-se à unidade divina. Um dia alguém falou, e eu li como sendo uma frase do Aristóteles, que diz que só Deus e os animais selvagens vivem solitários. E eu disse, esta frase está errada, porque o Deus da Bíblia, ele é um ser coletivo, ele é um ser comunitário, ele é um ser plural, ele existe na comunhão, ele é Pai, Filho e Espírito agindo em unidade perfeita. É interessante que esse termo também, Echad, vai se referir à unidade conjugal, quando o casal vai desenvolvendo o namoro, o noivado, o casamento, e com o passar dos anos, as diferenças, os antagonismos, os contrastes vão sendo abandonados e o casal vai se tornando cada vez mais parecido um com o outro, formando uma só carne. A NTLH traz para nós como uma só pessoa, quer dizer, há tanta comunhão, há tanta integração, há tanta intimidade que se transformam numa só pessoa. E esse termo também quer dizer a unidade comunitária, diz respeito à união dos crentes, à união dos salvos. Este Echad era usado quando Israel deixava as divisões tribais de lado, e as tribos, não obstante as suas regionalidades, não obstante as suas subjetividades, não obstante as suas singularidades, não obstante até a distância geográfica, as tribos venciam tudo isso para se unir como um povo coeso. E esse povo coeso se unia para a guerra, esse povo coeso se unia nas grandes demandas da nação de Israel. Mas acima de tudo, Echad fala desta unidade comunitária, quando esse povo, sobretudo nas festas do calendário anual judaico, esse povo se reunia no templo de Jerusalém, superando todas as suas individualidades, e adoravam a Deus em uma só voz, em uma só intenção, em um só sentimento e com uma só entrega. No Novo Testamento, a palavra que aparece para a unidade é uma palavra grega, e essa palavra grega que aparece no Novo Testamento é uma palavra que é escrita com a letra H, iniciando com H, mas é a palavra renotes, e renotes significa união, significa coesão, significa uniformidade, significa um mesmo sentimento, uma mesma intenção, um mesmo parecer, significa
a união perfeita. No Novo Testamento, a palavra renotes, ela também vai aparecer em textos muito importantes, textos singulares. Por exemplo, é esta palavra que vai ser citada em Efésios 4:3, quando Paulo vai dizer: fazendo esforço, irmãos, para preservar a unidade do Espírito. A unidade, ela não é algo natural, espontâneo, mas a unidade requer esforço, requer renúncia, requer que cada um não tenha em ultra estima aquilo que é propriamente seu, mas valorize de forma até subestimada aquilo que é do outro. Ou seja, é preciso fazer esforço, como disse Paulo, para manter, para preservar, para cuidar da unidade no Espírito. Essa palavra renotes vai aparecer em outro momento, em Efésios 4:13, quando Paulo vai dizer: até que todos cheguemos então à unidade da fé, ou seja, até que cada um aqui creia no mesmo Deus, no mesmo Espírito, no mesmo Cristo, na mesma Bíblia, nos mesmos valores, adore a Deus de modo uniforme, apesar das individualidades, das particularidades, mas que todos aqui tenham uma fé só, professe um Cristo só e adore, aleluias, com toda a entrega, com todo o desejo e com todo o ânimo. A palavra renotes, ela vai aparecer também em Colossenses capítulo 3, versículo 14, quando Paulo vai dizer: e sobre tudo isso, o amor, que é o laço da perfeição. E esta palavra vai aparecer em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10, para que sejam unânimes em vosso parecer, ou seja, para que não haja discurso diverso, para que não haja discurso contrastante, para que não haja discurso antagônico, que todos falem uma mesma língua, a língua do amor, a língua da gentileza, a língua da bondade, a língua que o Espírito derrama sobre nós, que todos falem uma mesma língua e tenham o mesmo parecer. Agora é interessante que a palavra renote, ela vem significar algumas coisas também, do mesmo jeito que eshad no Antigo Testamento. A primeira significação dela, ela quer dizer a unidade espiritual, ou seja, renotes tem a ver com a unidade que o crente tem que ter com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quando nós estamos buscando unidade na horizontalidade, ela não pode preceder de forma alguma a unidade na verticalidade, ou seja, não é possível sermos um aqui entre nós se não formos um com o nosso Salvador, com o nosso Deus, através do poder e da ação do Espírito trabalhando em nós. Agora é interessante que a palavra renotes também, ela diz respeito a uma unidade harmônica entre os cristãos, tem a ver com a concórdia, tem a ver com a cooperação, tem a ver com a koinonia, tem a ver com a união, tem a ver com quebrar as diferenças, tem a ver com respeitar o outro, tem a ver com valorizar o outro, tem a ver com admirar o outro, tem a ver com orar pelo outro, tem a ver com ladear o outro, tem a ver com interceder pelo outro, tem a ver com se alegrar com a vitória do outro, tem a ver, aleluias, com celebrar a Deus quando Deus vai promovendo o outro. Hoje, queridos irmãos, é o culto da unidade, e não existe unidade se não houver amor entre nós,
não é possível haver unidade. Existe uma frase de um teólogo cristão do período da pós-reforma. Ele é chamado um nome diferente, Medênios. E esse indivíduo, Medênios, ele lutou para unir a igreja. E ele lutou e ele tinha uma máxima que ficou muito conhecida no período pós-reforma. E qual é a frase dele? Nas coisas essenciais, nós temos que ter unidade. Nas coisas não essenciais, nós temos liberdade e respeito. Mas acima de tudo, nós sempre temos que ter o amor, porque é o amor quem sustenta os vínculos, é o amor que nos torna irmãos, é o amor que nos faz olhar um para o outro com um desejo de que o outro vá bem e que em todas as coisas ele prospere na vida. É interessante que o William Barclay, naquela obra dele, Obras da Carne e Fruto do Espírito, o William Barclay, ele vai comentando sobre cada gomo do fruto do Espírito, e quando chega no amor, ele diz uma coisa diferente. Ele diz: o amor é um gomo do fruto do Espírito, é uma partícula, é uma parcela do fruto do Espírito, é verdade, mas o amor é mais do que isso. O amor é a seiva que mergulha, que sustenta e que nutre cada um dos outros gomos, de modo que não é possível ser humilde sem ter amor, não é possível ser alegre sem ter amor, não é possível ter paz sem ter amor, não é possível ser verdadeiro sem ter amor, não é possível ser justo sem ter amor. O amor é o início, é o meio e é o fim de todas as coisas. Que Deus derrame sobre nós esta noite o amor da sua graça, da sua misericórdia e da sua bondade. Eu li uma frase muito bonita que eu resolvi colocar para compartilhar com vocês. A frase diz que o amor é o azeite no qual se embebeda e conserva a unidade. Não existe unidade sem amor, não existe unidade sem fraternidade, não existe unidade sem solidariedade, não existe unidade sem que nós tenhamos o nosso coração ardendo dentro de nós. É por isso que na lei mosaica o Senhor Jesus foi defini-la, dizendo que a lei se resume em 2 mandamentos, e os 2 mandamentos são pautados no amor. O primeiro mandamento é: ama Deus, e o segundo é: ama o próximo. Então, se pudermos dizer, Jesus define os 10 mandamentos em uma palavra. Ele diz: eu vou dizer a palavra que define não só os 10 mandamentos, porque em 1 de João 4,8, o amor define o próprio Deus, quando diz: Deus é amor. Ora, se o amor define Deus, ele define também os 10 mandamentos, e se ele define Deus e define os 10 mandamentos, é ele que sustenta e que mantém a unidade da igreja de pé. Que o seu coração seja cortado pela palavra de Deus e que Deus derrame amor no seu coração, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Agora, é interessante que o C.S. Lewis, ele escreve uma obra chamada, Os 4 Amores. E nesta obra, ele vai falar de um amor poderoso que exerce um vínculo perfeito na horizontalidade. E ele vai falar desse amor que promove a unidade. E esse amor ele vai chamar de amizade. Não existe amor se não houver amizade. E não existe unidade se não houver amizade. Não é possível haver unidade sem amizade. É por isso
que a minha oração hoje, depois que eu terminar de pregar, é para que Deus fortaleça os vínculos de amizade entre vocês, para que vocês não precisem buscar amigos do mundo, não obstante o fato de não haver nenhum cerceamento quanto a ter amigo do mundo. É bom que tenha para evangelizar, mas é bom que os melhores amigos, aqueles a quem vocês vão abrir o coração, vão confidenciar segredos e vão compartilhar situações complexas, que eles estejam aqui no reduto cristão. A minha oração será: promove, Senhor, amizades aqui esta noite, porque se houver amizade, então haverá unidade para a glória do Senhor. Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo que a Bíblia é um livro de lindas amizades. Por exemplo, as amizades na Bíblia, elas são verdadeiras. As amizades na Bíblia refletem o amor de Deus por nós. E as amizades na Bíblia, elas demonstram que Deus prova por nós o seu amor. É bom ver o amor de Deus refletido através de amigos genuínos, autênticos e verdadeiros. É claro que Deus mostra o seu amor por nós na cruz do Calvário, mas Deus mostra também o seu amor por nós através de amigos sinceros, que nos orientam, que nos dirigem, que nos aconselham, que zelam por nós, aleluia, que nos protegem, que não deixam o nosso nome ser jogado na latrina social, que não permite que ninguém fale mal de nós na nossa ausência, quando a acusação não é verdadeira. Que Deus nos dê essa demonstração de amor através de amizades verdadeiras e autênticas em nome de Jesus. A Bíblia é um livro de amizades. Por exemplo, o Abraão e o Ló, aqui está um exemplo de um tio e um sobrinho, mas eles não têm apenas laços de consanguinidade, eles ultrapassam e estabelecem vínculos fraternos, leais e de compaixão. Por exemplo, o Eliezer e o Abraão. O Eliezer era um escravo, era um servo. Abraão não tinha que deitar na mão de Eliezer o seu coração, as suas preocupações, as suas inquietações, mas houve um avanço na relação deles. Começou como senhor e escravo, mas aquela relação, ela cresceu, ela progrediu e chegaram ao status de amizade, uma amizade baseada na confiança. Quer ver uma outra amizade bonita? A amizade entre José e Jacó. O Jacó, irmãos, era muito amigo do seu filho José. É natural que ele prestigiava, é natural que ele preferia o José, porque o José era o primogênito da Raquel, e a Raquel tinha morrido. Então havia ali na verdade, um reconhecimento de Raquel em José. Mas depois, com o passar dos anos, eles vão se tornando confidentes e íntimos. E aí o texto diz, irmãos, que por 17 anos Jacó cuida de José. O José some, é vendido, vira escravo, passa por tudo que passou, ficou na prisão, virou governador. Quando ele está lá no trono, ele vai negociando com os seus irmãos de uma forma até que o pai venha. E quando o pai vem, aleluia, glória a Deus, ele vai abraçar o pai, vai beijar o pai e vai cuidar do pai por 17 anos também. Que amizade maravilhosa! A Bíblia vai falar da amizade de Moisés e de Jetro. Oh, amizade linda! O Jetro foi que deu os melhores conselhos para Moisés. E Moisés foi sensível, porque às vezes o mais velho quer dar um conselho para o mais jovem, e o mais jovem acha-se autossuficiente, capaz, que é independente, não precisa de nada e ninguém, e não recebe o conselho. Mas aqui Moisés está recebendo um conselho de Jetro: divide a carga. Oh, Moisés, não fica tentando levar esse povão sozinho. E o Moisés ouve. Nós temos uma amizade linda também, que é a amizade do Josué e Caleb. Os dois começaram juntos na batalha, os dois se mantiveram justos
e santos durante toda a peregrinação desértica. E lá no final, com 85 anos, o Josué olha para o Caleb e diz: Caleb, deixa eu dizer uma coisa, está na hora de você entrar aí na sua porção. E aí o Caleb olha para ele e diz: Josué, você conhece a minha caminhada, você sabe o que Deus tem me prometido, não me coloque nas situações e nas regiões mais difíceis, mais áridas e mais desérticas de Canaã, não. Deus me prometeu Judá, aonde tem fontes superiores e fontes inferiores. E o Josué, como um amigo fiel, disse: eu sei as promessas que Deus tem feito, vai e entra nas promessas de Deus. O amigo verdadeiro não inveja, o amigo verdadeiro é um trampolim. Alguém diz assim: não usa o outro como escada, mas os amigos verdadeiros estendem a mão para que o pé se apoie, para que o outro possa ser lançado. Amigos verdadeiros, Deus vai te dar amizades verdadeiras. Quantos recebem essa palavra? Levante a mão, levante a face. Uracandaramai, Lamanacandoremachurabai. Nós temos na Bíblia a amizade de Débora e Baraque, uma amizade que inspirou bravura. Nós temos na Bíblia a amizade de Ruth e de Noemi. Alguém tem um preconceito dizendo que não é possível existir amizade verdadeira entre nora e sogra, mas é verdade. Deus mostra aqui que é possível amar a sogra. Eu amo a dona Maria Alice, minha sogrinha, aleluia, glória a Deus. E a minha esposa ama a minha mãe, dona Patrocínio. Minha mãe hoje está com 81 anos de idade, ela sofre de Alzheimer, ela precisa de cuidados assim muito sérios, e ela mora conosco, e é a minha esposa que vai lá cuidar da minha mãe. Isso é demonstração de amor, de amizade. Nós temos na Bíblia a amizade de Davi e de Jonatas, que a Bíblia vai falar que o Davi, quando se aproximou de Jonatas, quando havia aquele conflito, se o Jonatas iria ficar do lado do pai ou do lado de Davi, quando houve aquele conflito, o texto diz que o Davi, chegando-se perto de Jonatas, em 1 Samuel 18, ele arrancou as suas armas, ele despiu-se e ele abraçou o amigo. É interessante esse traço da amizade. A amizade envolve a gente baixar as armas. A amizade envolve a gente se desnudar, no sentido de abrir o coração, de abrir a mente, compartilhar os pensamentos. A amizade verdadeira, ela não é invejosa. O Jonatas olhou e disse: Davi, eu sou o príncipe, eu sou o rei por genealogia, mas eu, Davi, não sou um homem cego nem surdo. Davi, eu tenho escutado o que Deus tem prometido a você, e eu quero te dizer o seguinte: se Deus te promover, eu terei alegria em te servir. Se Deus te promover, eu terei alegria em te servir, em te servir e em te servir. Há uma amizade maravilhosa do Natan e do Davi, e o Natan teve liberdade para denunciar o pecado de Davi. Amigos verdadeiros, aleluias, não passam a mão na cabeça do outro quando o outro está errado. Amigos que alimentam de fato e de verdade o pecado do outro não são amigos. Amigos que encobertam não são amigos. Amigos verdadeiros são aqueles que dizem com jeito, com amor, com misericórdia, com graça, mas dizem o que precisam ser dito, até que haja arrependimento e até que haja reavivamento e renovação do Senhor. A Bíblia fala de amizades, ela fala da amizade de Jesus. E aí, eu não teria tempo aqui, mas Jesus era um homem amável, afável, afetuoso, que construiu ao longo de sua vida amizades com os mais diferentes e diversos perfis de pessoas. Jesus foi amigo dos seus discípulos e ele disse: ninguém tem amor maior do que este, de dar a sua vida, aleluias, pelos seus amigos.
mas aqui está aquele que é o amigo verdadeiro, o amigo maior, o amigo poderoso. Levante a sua mão, o seu amigo está aí do seu lado. Jesus está aí com você. Uracandaramai, Ele deu a vida, aleluia. Ele se entregou e Ele disse: eu faço tudo isso por quê? Eu faço tudo isso por amizade. Eu faço tudo isso porque eu sou o seu amigo. Eu sou o seu amigo. Abraão, ele é chamado de amigo de Deus por 3 vezes nas Escrituras. Aí alguém diz assim: mas Abraão é Abraão, né? Quem vai se comparar a Abraão? Quem será do naipe, da envergadura, da expressão de Abraão? Abraão é Abraão, né? Mas eu quero dizer para você que Jesus falou: olha, Abraão é amigo de Deus, está certo, mas eu sou amigo de vocês. Não é que Jesus não seja amigo de Abraão, é também. Quando Abraão chegar lá e disser assim, quando for servir a ceia lá nos céus, Abraão disser assim: bom, eu tenho amizade com um homem, eu vou na frente. Aí você pode dizer assim: eu também tenho amizade com outro homem, também vou na frente. Aleluia, aleluia. Levante a sua mão, por gentileza. Levante a tua face. Eu sei que já é tarde, mas levante a tua voz e dê uma palavra de louvor a Jesus, o nosso amigo, o nosso amigo e o nosso amigo. A amizade, ela está na Bíblia, mas ela está também na história. Eu separei alguns personagens que tiveram a história marcada por amizades. Aristóteles, por exemplo, foi grande amigo de Alexandre o Grande. C.S. Lewis, por exemplo, que escreveu as Crônicas de Nárnia, foi grande amigo de R.R. Tolkien, que escreveu O Senhor dos Anéis. Albert Einstein tinha um grande amigo com quem ele se correspondia, e em certa medida ele até atribuía a ele algum tipo de despertamento e de alerta que esse amigo fazia em relação à sua intelectualidade, para que ele lesse sobre determinada coisa, para que ele pesquisasse sobre determinada coisa, que é um indivíduo chamado Marcel Groisman. Ele diz que ele agradecia pela amizade dele. A Bíblia é um livro de amizades, a história é marcada pelas amizades. A literatura também tem grandes amizades. Ano passado, em 2024, Deus me deu a oportunidade de ir até a Espanha. E lá na Espanha eu pude ir a Salamanca. Salamanca tem uma universidade que foi inaugurada em 1218. E lá em Salamanca eu conheci um instituto chamado Instituto Miguel de Cervantes. E o Miguel de Cervantes, ele é reconhecido no meio dos espanhóis como o patrono da língua e da literatura espanhola. E ele tem uma obra literária que tomou o mundo todo, pastor Marcos. Sabe qual é esta obra? As Aventuras de Dois Amigos, o Dom Quixote e o Sancho Panza. Eu fiquei olhando a imagem de Sancho Panza, eu até falei: eu pareço com ele. Tem algo assim que me assemelha. A amizade, ela está presente na literatura. A amizade é um cimento que nunca se dissolve. É interessante que a nossa vida aqui, invariavelmente, foi marcada por lembranças de grandes amizades. Quem de vocês não acompanhou a amizade do Chaves e do Kiko? Grande amizade. Quem foi que não acompanhou a amizade do Batman e do Robin? Grande amizade. E aí eu, quando era criança, o negócio era Rei Leão. Eu vibrava na amizade do Simba com o Timão e com o Pumba. Era maravilhoso. Interessante que depois, quando vieram os meus filhos, a amizade estava entre o Woody e o Buzz Lightyear. Os dois marcando uma geração tremenda. E interessante que na era dos meus filhos também era o Pink e o Cérebro. O Cérebro sempre com ideias extraordinárias. E o Pink sabia que não ia dar certo, mas ele entrava puro
simplesmente por amizade. O movimento pentecostal no Brasil, ele começa a partir da amizade. Por exemplo, o Daniel Berg e o Gunnar Wingren vêm para o Brasil e aqui, por amizade, eles são guiados por Deus para a Igreja Batista, e lá eles vão ensinando o pentecostalismo, ensinando o batismo no Espírito Santo e a pneumatologia, até que Deus derrama da sua graça, derrama da sua misericórdia e batiza 29 crentes com o Espírito Santo, começando por uma irmã, Celina Albuquerque. E a irmã Celina Albuquerque, se você ler, por exemplo, a história das Assembleias de Deus, do Emílio Conde, ele diz que a irmã Celina foi acordada, porque ela foi batizada meio que dormindo. Aí quando ela acordou, ela estava falando em línguas, e ela ficou tão impactada com aquele negócio que ela atravessou a rua e foi contar para a amiga dela, chamada Maria de Nazaré. E quando ela bateu no portão, a irmã saiu assim, se cobrindo com um lençol. O que está acontecendo? Ela disse: eu estou falando em línguas. Aleluia. Ela deu um abraço na irmã, e por causa daquela amizade, a irmã Maria de Nazaré, aleluia, foi batizada no Espírito Santo também. Oh glória, levante a sua mão por gentileza. Oh glória, desce a sua mão sobre essa pessoa que está aí do seu lado, aleluia, aleluia, e diga: eu te abençoo em nome de Jesus, que você seja cheio do poder do Espírito, da graça e da autoridade do Espírito, do Espírito. Urabacandaramachurabai, Urabacandaramachurabai, Erecandoremachurabai, Lacantacandaramachurabai. A Bíblia fala das características do amigo verdadeiro. O amigo verdadeiro, ele é leal. O amigo verdadeiro, ele tem confiabilidade. O amigo verdadeiro, ele é confidente. E ele tem também espaço para confidencialidade. O amigo verdadeiro é aquele que nos corrige. Era o Lutero que dizia: eu prefiro as correções dos meus amigos do que as lisonjas dos meus inimigos. O amigo verdadeiro, ele tem compaixão. O amigo verdadeiro, acima de tudo, nos empurra para os pés de Jesus. Oh glória! Tem uma marca do amigo verdadeiro, que é aquele que nos coloca aos pés de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Com quem vale a pena ter amizade? Será que vale a pena abrir o coração? Será que vale a pena quebrar as cercas do nosso jardim? Será que vale a pena abrir os portões das nossas cidades? Será que vale a pena abrir a casa, o WhatsApp, as redes sociais para todo mundo? Eu digo para ti, não vale a pena. Uracandaramai, Shurabai. Você não precisa de todos, você só precisa daqueles que te levam até Jesus. Os amigos verdadeiros não nos levam para as drogas. Os amigos verdadeiros não nos levam para o roubo, para o crime, para a prostituição, não. Os amigos verdadeiros olham para nós e dizem assim: você está precisando de Jesus. Se você encontrar com Jesus, as coisas vão mudar na sua vida, a sua história vai mudar. Para eu terminar e orar com os irmãos, eu separei 3 grandes exemplos de amigos verdadeiros. O Filipe, amigo de Natanael. O Filipe, ele encontrou Natanael e ele disse para o Natanael o seguinte: Natanael, nós encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei, aquele de quem falam também os profetas, Jesus, o filho de José, ele é de Nazaré. Pelo que Natanael respondeu: de Nazaré? De Nazaré? Pode algo bom vir de Nazaré?
Aí o Filipe olhou e disse: vem e vê. Vamos lá no 3? 1, 2, 3. Vem e vê. 1, 2, 3. Vem e vê. Vem e vê. Quando Natanael chegou lá, o Natanael olhou para Jesus. Jesus olhou e disse: ô Natanael, você é um judeu em quem não há dolo, não há má intenção para o mal. Eu te vi debaixo da figueira lendo as escrituras. Eu vejo que você é um homem interessado nas escrituras. E você veio aqui porque Filipe falou para você vir e ver. E eu quero dizer para você: você está vendo aqui? Tô! Mas você não vai ver só isso não. A partir de agora você vai ver o Filho do Homem andando, entrando e saindo, e anjos de Deus subindo e descendo sobre a sua cabeça. Você vai ver isso, rapaz! Você vai ver isso, rapaz! Você vai ver isso! Fala para o seu irmão: eu não vou desviar o teu caminho. Aleluia. Diga para ele: se eu te conduzir de alguma forma, eu vou te conduzir para Cristo. Aleluia. Para a palavra, para o evangelho, para a igreja, para esse ambiente onde os céus se abrem e anjos de Deus sobem e descem, e a glória de Deus se manifesta. A glória de Deus se manifesta. E a glória de Deus se manifesta. Vem ver, vem ver, vem ver. A mulher samaritana, ela por amizade trouxe toda a cidade dela para Jesus. A mulher samaritana encontrou Jesus no poço, lá fora da cidade. E depois que Jesus disse a ela: mulher, enquanto você ficar bebendo água desse poço aqui, você vai voltar a ter sede. Porque eu não estou falando para você do poço aqui que gera H2O, essa água aqui que é uma necessidade essencial para a subsistência humana. Não estou falando disso. Eu estou falando dessa ideia que você tem na sua cabeça, de que porque Jacó deu essa fonte, então ela é melhor do que todas as outras. Eu quero dizer para você: tira o olho de Jacó, tira o olho de Abraão, tira o olho de Isaac, olha para mim, mulher. Aí ela vai e fala assim: tu és maior do que Jacó? Aí Jesus olha e diz: se tu soubesses quem eu sou, não caberia essa pergunta. Você nunca tentaria perguntar isso para mim. Se eu sou maior do que Jacó, eu quero te dizer que o Jacó deu esse poço foi entulhado várias vezes e foi reaberto várias vezes. Mas se eu te der da água que eu tenho, eu não vou cavar um poço aqui nessa terra não. Eu vou cavar um poço no seu coração. E eu vou gerar dentro do seu coração uma fonte que vai jorrar, não para essa horizontalidade e efemeridade, mas uma fonte que vai jorrar para a eternidade. Para a eternidade. Aí ela olhou e disse: eu vejo que tu és o Messias. Aí ele disse: viu, vê mesmo, sou mesmo. Então ela entra na cidade e diz para a cidade: venham, vejam o homem que me disse tudo o que eu fiz. Ele é o Cristo. Venham para Cristo. A maior prova de amor pelo outro, a maior prova de amizade, é quando a gente leva o outro a Cristo. Fala para o seu irmão: eu não vou desviar o teu caminho. Se eu te conduzir de alguma forma, vai ser para Cristo. Fica de pé no seu lugar em nome de Jesus. Se eu te conduzir de alguma forma, essa condução será para Cristo. Aqui está a verdadeira amizade. Hoje, o pastor Tércio, quando estava lendo sobre a multiplicação dos pães, ele leu João 6. Mas aqui em João 1, fala de uma coisa interessante, porque lá em João 6, diz que o André levou um rapaz que tinha poucos pães e poucos peixes até Jesus, ok? Só que em João 1, do 35 ao 42, esse mesmo André, ele vai ser responsável por levar Pedro até Jesus. O André, irmão de Pedro, encontrou Jesus primeiro. E ele então vai e diz a Pedro: encontramos o Messias. E o texto de João 1, 41, 42 diz: e levou Pedro até Jesus. Aqui está
a maior expressão do amor e da amizade. Que você seja um amigo que leve outros amigos a Jesus. Que você seja um instrumento de Deus para levar outras pessoas até Jesus. Eu já contei aqui mais de 10 vezes, mas eu não me canso de contar essa história. Eu vim aqui, eu estava buscando ser batizado no Espírito Santo, e de repente não acontecia. Eu já falei que eu fiz todo tipo de coisa. Fui um dia na Deus é Amor, o irmão mandou ficar falando glória, e eu fiquei falando glória, acabou com a minha mandíbula. Eu glória, 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 e não saía nada. Tinha um pastor que ele fazia um trabalho itinerante e ele levava as pessoas a serem batizadas no Espírito Santo. Então ele colocou a mão assim na minha cabeça, colocou o microfone na minha boca e falou assim no meu ouvido: fala assim comigo, te canta labaci, eu te canta labaci. Ele queria, sabe quando a gente tenta pegar um carro assim, puxando naquela cordinha, uma hora pega, uma hora pega, uma hora pega. Aí eu fiquei desanimado. Eu estava uma sexta-feira em casa, a minha irmã me liga: hoje tem vigília lá no Avivamento da Fé. Falei: vou nada. Aí ela disse assim: vamos lá, rapaz. Aí eu falei: não vou não. Ela falou: estou passando aí. Passou, me pegou e eu vim. Quando ela me trouxe, aliás, antes, quando ela foi buscar, ela falou: fulana de tal está aí. Eu falei: opa, fulana de tal? É uma boa motivação para ir lá na vigília. Aí eu vim na vigília. Peço até perdão ao senhor, viu, por ter feito isso aqui. O senhor não sabia, né? Aí eu falei: sabe o que eu vou fazer? Eu vou tentar ver se eu me desvencilho da minha irmã e eu dou uns beijos nessa moça aqui nessa igreja, aqui lá. Só que eu não ia fazer isso no templo não, tá? Eu ia fazer isso lá nas cercanias, né? Não estava vigiando não, né? Presta atenção. A minha irmã viva, né? Pegou, falou assim: esse rapaz está com mal intencionado. Você não vai de jeito nenhum beijar ninguém não. Eu falei: hoje eu vou, filha. Deus preparou esse dia. Ela falou: não, deixa eu falar uma coisa para você. Você vai ficar aqui comigo, aqui do meu lado. Aí teve uma hora que alguém pediu para que nós viéssemos à frente para receber uma oração. Eu falei: hoje eu não quero ser batizado no Espírito Santo. Hoje eu quero dar uns beijos nessa menina aí, ó. É isso que eu quero. A minha irmã me pegou, desculpa, pastor Fábio, com todo respeito, pelo colarinho assim, ó. Eu estava sentado aí. Falou: você vai lá sim, rapaz. E me trouxe, me dobrou o joelho aqui, eu fiquei aí quietinho. De repente um obreiro desceu, colocou a mão na minha cabeça e disse: para de perder o tempo com o mundo, rapaz. Eu vou abrir a tua mente, rapaz. Eu vou abrir a tua compreensão e você vai entender a minha palavra, você vai ensinar a minha palavra, rapaz. Para de ficar perdendo tempo com o mundo, rapaz. Como prova de que eu estou falando contigo, eu vou derramar sobre você algo que você me buscou por muito tempo e parou de buscar agora, mas eu vou atender essa oração. Colocou a mão na minha cabeça, aleluia, e eu comecei a falar em línguas estranhas. Fui batizado aí, ó, nesses bancos aí, eu fui batizado aqui, aliás. Aí depois eu fui para lá, eu fiquei a noite inteira falando em línguas estranhas. Eu fui pregar no sábado em Indaiatuba, aleluia, glória a Deus. Cheguei lá em Indaiatuba, não conseguia pregar, só falando em línguas. Eu fui trabalhar numa fábrica que eu trabalhava lá na Barra Funda. Enquanto eu operava uma máquina, a massa passava assim. Quando eu ouvia alguma coisa de Deus, já me emocionava. Eu começava a falar em línguas. Eu saía correndo no espaço lá da fábrica para ir para o banheiro para falar em línguas. É uma bênção ter gente que nos chama para Deus. Fala pro seu irmão: conta comigo, eu vou levar você para Cristo sempre. Oh glória, essa amizade vale a pena. A amizade que nos chama para Deus, a amizade que nos chama para o Evangelho, a amizade que nos chama para receber as promessas de Deus, a amizade que nos arranca da nossa carnalidade, aleluia, da nossa mundanidade, e diz: você precisa se consagrar a Deus. Essa amizade é a amizade verdadeira. Dê a mão para esse irmão aí em nome de Jesus. Oh glória, levante a mão dele ou dela como se levanta a mão de um campeão de Deus. Oh glória, oh glória, oh glória. Eu queria muito que você orasse por esse amigo que Deus te deu, por essa pessoa
tão amável e tão afável que Deus colocou do seu lado. As amizades verdadeiras são raras. Seguidores a gente tem um monte, na internet a gente tem um monte, mas amigos mesmos são só esses que Deus vai colocando do nosso lado. Pai, nós pregamos a Tua palavra aqui esta noite. A Tua palavra é viva, a Tua palavra é eficaz, a Tua palavra é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. A Tua palavra vai, ó Deus, até a divisão da alma, do espírito, juntas e medulas, Senhor. A Tua palavra, Senhor, é como martelo que vai quebrando toda a penha, toda a resistência, toda a recalcitrância. A Tua palavra, Senhor, é como água sobre os nossos desertos, Pai. A Tua palavra, Senhor, é como luz sobre o nosso caminho. A Tua palavra, Senhor, é como fogo que arde no nosso interior. Fortalece os vínculos fraternais dos adolescentes, dos jovens. Fortalece as amizades. Fortalece a coinonia. Fortalece a comunhão. Quebre as barreiras. Quebre as paredes. Edifique pontes, Senhor. Construa pontes. Construa pontes solidificadas na Tua palavra e solidificadas no Teu amor, em nome de Jesus. Se você tem essa liberdade, dê um abraço nessa pessoa e diga alguma coisa de Deus. Abençoe seu amigo, abençoe, diga: Deus te abençoe, Deus prospere os teus caminhos, Deus engrandeça o seu nome, Deus cumpra as promessas dele na sua vida, Deus visite a sua família, aleluia, e cuide da sua família. Deus atenda as orações que você tem feito para Ele. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus.